Nós estamos cumprimentando a todos que estão presentes, agradecendo pela presença, sobretudo a presença de novo, que é um prazer para nós recebermos a Karen Menati. Mas desta vez ela vai falar sobre o ponto de vista exclusivamente dela e de produção dela e da vivência dela, que é bastante interessante para a gente desenvolver o tema junto com ela. E, como é tradição, que todo mundo sabe, Karen se aproximou a nós através do Eduardo Mosri, que está presente e que vai fazer a apresentação da Karen. E o Dudu já nos avisou que ele não vai poder permanecer até o fim, que ele está com uma série de compromissos. Ele vai ficar mais um pouquinho conosco, mas passo a palavra para o Dudu, agradecendo, Mari, mais uma vez por você estar aqui conosco. Muito obrigada. Então, eu vou fazer aqui a introdução, a apresentação da Karen, para mim, Cacá, ou para muitos Cacá que a gente chama. Para mim, talvez seja até fácil falar dela. Estava até pensando, a gente se conhece há uns bons, sei lá, uns 15, quiçá 20 anos, sei lá, já estou perdido no tempo, né, Cacá? E talvez seja uma das parceiras artísticas com quem eu mais troquei, e isso, para mim, me deixa com muita tranquilidade para poder falar dela. E das muitas vezes que a gente trocou como atriz, né, ator e atriz, só que o motivo dela estar aqui hoje passa pelo o lado escrivinhadora dela, o lado poeta, poetisa, enfim, que ela traz, que ela vai falar melhor do que eu, obviamente, nessa apresentação. Mas o que eu acho interessante, ela esteve comigo aqui, se vocês se lembram, de uma outra vez, né, para falar sobre o documentário que a gente escreveu junto, sobre as pessoas em situação de refúgio, que a gente fez. E o que eu acho bonito e fácil de falar da Cacá é uma ebulição, é uma efervescência, é uma mistura de inquietações e eu acho que, eu sempre falo isso assim, nós artistas temos uma grande possibilidade de usar o nosso ofício como meio de se expressar, e isso obviamente passa por vários temas, mas o tema do que ela veio falar aqui hoje é uma questão, é um ponto, não vou falar antes dela, por favor, mas que aconteceu na vida dela. E o que eu mais vou dizer que eu admiro, já disse isso a ela, foi a capacidade que ela teve de pegar isso que aconteceu com ela e, como artista, como ser humano, como artista, tudo vinculado, né? Como ela conseguiu comer isso e soltar ou produzir uma coisa a partir disso. Eu acho muito bonito. A gente no teatro fala uma coisa sobre o autobiográfico, né? Que é de você usar as suas próprias experiências e isso ter um resultado artístico. É uma corrente, digamos, que a gente tem, né? No teatro, não só no teatro, nas artes. Mas eu sempre questiono quando a coisa para simplesmente no que poderia ser uma autocomiseração ou um psicodrama puramente, sabe? Eu gosto quando isso tem um resultado artístico, que é o que a Cacá fez, que ela vai contar aqui hoje. E aí tem um lugar, e estamos sempre aqui no grupo, os homens são a minoria, eu acho bonito esse lugar das mulheres. Eu, como homem, eu não sei nem metade disso tudo, obviamente, do que ela vai contar e como passou para ela. E eu, por ser muito amigo dela, sei de algumas histórias, né? Por estar muito próximo dela, eu sei. Mas eu nunca vou poder sentir na pele, obviamente, o que ela viveu. Mas eu acho isso muito bonito, de poder também ser tocado pela história do outro. Eu acho que, no fundo, esse grupo da alquimia também passa por isso, sabe? Nesse lugar de trocas, no lugar de acolhimento, de um lugar de esperançar, de jogar esperança para o mundo, de poder vislumbrar saídas, ainda mais nesse momento. Então, eu gosto dessa diversidade de encontros, de pessoas falando, e como eu sempre trago a questão artística, eu fico feliz de poder trazer a Karen para poder contar, e eu espero que vocês também consigam entrar junto nisso tudo que ela for trazer para vocês, porque eu sou suspeito, mas não tão suspeito, porque eu sou também honesto também demais para dizer, é muito lindo o que ela conseguiu fazer, é muito lindo o que ela conseguiu produzir.
Eu não tenho nem, eu ia mostrar no final o que é, mas eu emprestei para minha mãe e para minha tia, então depois elas mostram no final o que é isso tudo que eu estou falando. Então, não sei se já passo a palavra e fico feliz de poder trocar, né, trazer alguém e trocar com vocês nesse grupo. Passo a palavra a você, Karen. Só nos orienta se nós podemos te interromper, você prefere que a gente troque mais ao final? Fique à vontade, viu, por favor. Primeiro, agradecer poder estar aqui hoje. Eu estou muito feliz, assim, para mim é uma possibilidade de trocar e falar de um trabalho que ele é um trabalho recente, foi lançado tem um mês. Então, eu tô estruturando e compreendendo que caminho que ele vai tomar. Então, para mim é muito, muito, muito mesmo legal de estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, Du, pela ponte. Fico muito feliz de estar aqui de novo nesse lugar que é tão acolhedor. E te respondendo, Marília, pode me interromper a hora que quiser. Eu acho que até pode ser interessante uma dinâmica assim, em que eu fale ou leia ou cante algumas coisas. Eu trouxe algumas músicas também, e a gente pode me interromper. Aliás, eu acho que eu gosto. A gente do teatro gosta, né, quando interrompe, porque aí a gente joga, tem um jogo que pode ser muito interessante. Então, por favor, fiquem muito à vontade para perguntar, questionar, dúvida, conversar, colocar um ponto de vista diferente, igual, complementar, enfim. É isso. Aí eu gostaria de começar lendo a primeira poesia e vou soltar uma música, essa especificamente está em playback, e eu vou cantar. Eu não sei como é que vai ficar o som exatamente, mas eu acho que as palavras vai dar para se compreender. Então, eu vou começar lendo essa, e aí eu vou falando logo depois. Essa é a primeira poesia aqui. A mesma árvore carrega em seus braços seus mortos e seu futuro, pequenino e verde. O mesmo mar continua a embalar os peixes mortos, maquinários destroçados, pedaços de homens e mulheres inchados e ausentes, e lá ainda bailam cardumes coloridos que se alimentam desses mesmos homens que um dia lançaram seus anzóis do pier corroído pela maresia. Da mesma terra na qual a semente se estica, desprende-se o cheiro do que agora é passado e podre, e persistente inebria os narizes desavisados. O veneno salva, a picada do inseto é dor e alimento. A natureza dança com a vida a morte. É abismo e cura. Morte e vida acordam juntas e a cada manhã e dormem sobre o mesmo céu, sob o mesmo céu. A morte é o ontem e o amanhã. Cada passo dado é direção. Nunca desperdice a rota errante, como se ela fosse não. Todo descaminho é solução. Não desdenhe a linha grande, desenhada em contramão. Cada perda a sua hora, turvo à frente, curva agora,
dados novos, bola fora, fim de jogo, vamos embora, não. Desde sempre tudo certo, e antes de virar deserto, limpe um pouco da poeira em sua carta de navegação. Deixa a lista aberta, engula o pão. Ouça o murmurar das águas fortes, sinta o tempo em suspensão. Ache o equilíbrio na cisão. Trate de morrer um pouco agora, mas não perca a pulsação. Cada perda a sua hora, turva à frente, curva agora, dados novos, bola fora, fim de jogo, vamos embora, não. Desde sempre tudo certo, e antes de virar deserto, limpe um pouco da poeira em sua carta de navegação. Cada perda a sua hora, turva à frente, curva agora, dados novos, bola fora, fim de jogo, vamos embora, não. Desde sempre tudo certo, e antes de virar deserto, limpe um pouco da poeira em sua carta de navegação. Esse trabalho, ele é um livro que se chama Sou Eu e Não Mais Sou. Ele foi editado pela Editora Elefante, que é uma editora muito bacana aqui de São Paulo. E eu estou trazendo algumas músicas, porque vários poemas foram musicados, né, com parcerias com músicos, que eu não sou instrumentista, eu tenho um violãozinho aqui que daqui a pouco vai ser só para acompanhar, mas algumas coisas viraram música, e esse trabalho especificamente, como o Eduardo falou, a gente que é artista, a gente tem uma gana de dividir e de tentar transformar as coisas que passam pela gente, né, Edu? E eu passei por um período que muitas pessoas, muitas mulheres também passaram, passam e ainda vão passar no Brasil, né? Eu tive um câncer de mama em 2018 e bom, é uma notícia sempre muito impactante saber que você recebeu um diagnóstico assim, né? Eu não tinha nenhum tipo de pessoa à minha volta próxima que tivesse passado pela doença, então eu não tinha muita referência do que poderia acontecer. Então a gente fica muito espantada quando isso acontece. E enfim, passei por todo o tratamento, fiz um quadrante, que é uma retirada do tumor, eu fiz quimioterapia, radioterapia, e ainda estou no período de observação, né? São 5 anos após o diagnóstico. E durante esse período eu queria muito poder dividir a experiência com outras pessoas, não só mulheres, né? Porque acho que a questão de uma notícia que pode mudar a sua rota de navegação, como diz a música, né? Ela é para todo mundo, na verdade, né? Então, eu queria muito dividir isso com as pessoas e queria
como o Du também falou, não que fosse algo que falasse de mim exatamente, como se fosse uma coisa completamente autobiográfica, mas que tivesse na escrita uma coisa que a gente também chama na arte de autoficção, que é algo que passa por nós, mas que a gente também transforma a partir ou da observação de outras mulheres, como é o caso de alguns escritos do livro, ou de coisas que a gente ouve, ou que passaram comigo, mas que eu transformei ou recriei, ou inventei dentro do que é esse espaço da arte permite, né? Então, e sempre quando eu tenho falado isso, porque sempre que eu vou falar desse tema, me vem duas coisas na cabeça, assim, e no coração também, no sentir e no pensar, que é não querer ser rasa, tentar não ser leviana tratando desse tema, por conta da complexidade que ele é, e o outro é não ser demasiado pesado, também dada a complexidade do tema, né? Eu acho que é um lugar espinhoso, mas que também, por ser artista, dá uma vontade de falar e experimentando achar o tom das coisas e como chegar nesse lugar. Então, eu comecei a escrever, no primeiro momento, coisas que se passavam muito comigo, muito pessoais, das sensações que eu tinha, dos medos, das incompreensões, indagações. E, em dado momento, eu comecei a tentar lapidar isso, sabe? Tentar transformar isso numa dramaturgia poética, e que agora é uma dramaturgia poética e musical também. Então, eu dividi esse livro em 3 partes. Uma parte, que é a primeira, que se chama A Carta da Morte, que é claro que esse tema ele pode ser um tema literal, como ele pode ser um tema simbólico também, né? Eu sei que hoje em dia a gente tem muito tratamento, a doença ela está com muito avançados os cuidados, né? Então, ela não é mais uma sentença de morte exatamente sem nenhum tipo de saída, como era há muitos anos atrás, né? Mas, de qualquer maneira, eu coloquei esse título como o impacto que se tem quando você recebe uma notícia, que eu fico imaginando que ela é muito próxima de quem passa por um acidente ou quem passa por uma situação muito determinante e marcante na sua vida, em que você tem que rever a questão a sua relação com o tempo, a sua relação com você, com a sua família, com estar vivo, né? Porque é isso, né? Aquela frase clichê que a gente sabe que a única certeza é a morte, mas quando a gente recebe alguma notícia que gira em torno desse tema, a gente fica muito mexido, desestabilizado, né? E isso, acho que eu até me lembrei esses dias de até pessoas muito elevadas espiritualmente, né? Eu lembro uma passagem que o Chico Xavier fala que ele está num avião, eu não sei se vocês conhecem essa passagem, que ele contava que ele estava num avião, e o avião teve uma turbulência gigantesca e ele ficou desesperado dentro do avião, se apegou, começou a rezar, e as pessoas ao lado dele começaram a ficar desesperadas, falando, meu Deus, se o Chico Xavier está desesperado, o que vai acontecer comigo aqui dentro desse avião, né? E aí alguém, depois que passou a turbulência, falou para ele, mas Chico, você não pode fazer isso, você assusta as pessoas. Aí ele fala, mas eu sou uma pessoa, e eu estou sentindo isso agora, né? Então, e depois ele riu e foi repensar sobre isso, mas tá nesse movimento, né? A gente pode ter esse tipo de reação, né? Que é uma reação muito conturbada, tanto para quem não é ligado em questões espirituais, como para quem é, né? Aí a segunda parte eu dei o título de Mulher, não só pela questão de ser o câncer de mama, que é uma questão na grande maioria que é causado nas mulheres, existem homens que têm também, ou homens trans também têm, né? Mulheres trans também, a grande maioria são mulheres, né? Eu coloquei esse título Mulher por conta de perceber que muitas questões de gênero e de opressão, de abandono, de culpa, de até maus tratos que acometem a nós mulheres no mundo todo, também resvalam numa situação dessa.
por ser uma questão estrutural, né? Então, eu pessoalmente, não passei por nenhum tipo de situação violenta na minha casa, ou com meu companheiro, ou com ninguém próximo, né? Passei na rua, mas eu chego nisso mais adiante. Mas vi muitas mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos, maridos que deixam a mulher com o filho quando o filho está doente, um índice é muito alto. Então, isso também começou a mexer muito comigo. Depoimentos de enfermeiras, mulheres que estavam fazendo quimioterapia comigo também, contando seus casos. Então, eu também fui transformando isso em literatura, né, em escrita. E sim, tem um pedacinho que eu escrevi para mulheres que passaram por isso também, algumas mulheres, né? Como uma poeta argentina, uma outra moça americana, enfim, algumas mulheres. E na terceira parte, eu dei o título de Estado Larvário ou das Transformações, que ele fala mais sobre essa questão da transformação do corpo, da transformação das emoções, de uma perspectiva de ir olhando o corpo de uma outra forma e se dando a mão nesse lugar, né? Então, eu já estou falando bastante. Então, quem quiser interromper ou falar alguma coisa, por favor, me interrompa e fale, tá? E eu vou seguindo aqui, tá? Mas vocês falam, por favor. E aí, a minha ideia foi transformar isso também em música. Então, eu comecei alguns parceiros e parceiras foram chegando e pegando esses poemas e transformando em canção, né? Porque eu queria queria fazer disso algo para que eu pudesse cantar também, que acho que isso também tem tem um fator aí de troca e também de ressignificar isso, né? Eu volto a dizer que é claro que o meu diagnóstico ele foi um diagnóstico que ele é promissor para uma cura, então eu tenho este lugar para falar sobre isso, né? Eu sei que algumas pessoas não têm isso, então eu também não sei o que seriam esses escritos se eu tivesse nesse lugar, nesse outro lugar, né? Mas é uma tentativa de trocar e também de servir de alerta de alguma maneira, né? Para que as pessoas leiam e isso também não fique uma coisa tão distante, porque eu tenho essa sensação, não sei se vocês aqui concordam, mas que parece que quando o câncer, que é uma doença ainda multifatorial, ou seja, não é exatamente como uma coisa, você bate o dedo, você passa um mertiolate ou passa uma coisa, vai resolver, ele é multifatorial, e em vários subtipos não tem ainda uma cura específica. Muitas pessoas falam para você fazer muitas coisas, né, para se curar ou para dizer que foi culpa sua de ter desenvolvido isso, ou que é castigo, ou que entra em vários lugares que às vezes acaba prejudicando a própria trajetória de cura, né, de uma pessoa. E aí, dentro disso, eu vou ler um outro escrito sobre coisas que eu ouvi que falaram para mim durante o tratamento, mas que eu também falaram para outras mulheres que eu também fui conversar, e coisas que eu também fui acrescentando nessa ficção para caber dentro da palavra poesia, né? Esse é assim: foi mágoa no peito, crescendo no seio. Foi temperamento cheio de receio. Foi muito calada, foi muito educada. Foi crença no mito do grito não dito. Foi vinho, cerveja, cachaça na mesa, catuaba, licor. Foi falta de amor próprio, do pai, da mãe, do amigo. Foi falta de abraço, foi os olhos no umbigo. Foi falta de eixo, foi puro desleixo. Foi próprio da idade de viver na cidade. Foi azar, foi sorte, foi medo da morte. Foi coincidência, foi falta de essência da vida sentida, foi o modo de lida.
foi pasta com molho, foi doce em excesso, foi muita comida, noite mal dormida, excesso de sarro, maço de cigarro, foi pouca verdura para vida tão dura, foi falta de fruta para tanta labuta, foi raiva, foi truque, foi culpa demais, foi gene, foi karma, emoção fugaz, foi farra, foi marra, foi falta de paz. Paz? Paz. Pausa. Pousa a bruta. Esse é um poema. E aí eu vou fazer uma canção na sequência aqui, que tem a ver com essa... Não sei se vai dar para ouvir direito o violão. Dá para ouvir? Dá, né? Desde que eu me absolva, no tempo preciso, não exponha as minhas fissuras, deixas aqui comigo. Desde que eu me absolva, no tempo preciso, não exponha as minhas fissuras, deixas aqui comigo. Esse pedaço de tempo meu, há tempo que te parece sujo é o que me guarda. Esse pedaço de tempo meu, há tempo que te parece sujo é o que me guarda. Desde que eu me absolva, no tempo preciso, não exponha as minhas fissuras, deixas aqui comigo. Desde que eu me absolva, no tempo preciso, não exponha as minhas fissuras, deixas aqui comigo. Esse pedaço de tempo meu, há tempo que te parece sujo é o que me guarda. Esse pedaço de tempo meu, há tempo que te parece sujo é o que me guarda. Que te parece sujo é o que me guarda. Que te parece sujo é o que me guarda, é o que me guarda, é o que me guarda. O corpo impossível movia-se rapidamente. O corpo impossível movia-se rapidamente. O corpo impossível movia-se rapidamente. Desde que eu me absolva, no tempo preciso, não exponha as minhas fissuras, deixas aqui comigo. Desde que eu me absolva, no tempo preciso. Claro que um violeiro aqui faria melhor, mas é para acompanhar aqui a canção. E foi muito... esse é um poema musicado também, que é um pouco nesse lugar também, de quando a gente está passando por qualquer momento difícil, qualquer que seja, existe às vezes uma pressão externa para que você ou melhore rápido, ou haja de uma certa forma, e que eu acho que cada um tem o seu tempo para lidar com isso, né? Para entender o que está se passando internamente, externamente, a sua relação com você dentro, com você fora, isso em qualquer situação, né? Então, esse é uma das coisas que eu fiquei pensando muito durante esse processo, o quanto é exigido externamente, talvez por conta da gente viver numa sociedade produtiva e que a gente tem que produzir o tempo inteiro, que quando a gente tem que recuar por conta de uma doença, ou, olha só, a moça que fez as ilustrações do meu livro, ela estava grávida há um tempo atrás, ela esteve muito próximo de mim também, assim como o Edu, durante esse processo,
E ela me dizia que muitas das sensações que eu tinha durante o tratamento, ela tinha como grávida. Ou seja, ela gestando uma vida, também sentia uma pressão externa do modo como ela tinha que se comportar, ou do que ela tinha que fazer na gravidez, ou de eventuais pessoas que se afastaram dela por estar grávida, ou quando teve o filho. Muitas mulheres falam isso, né, que quando elas engravidam ou o filho nasce, algumas pessoas não, se afastam, não têm uma lida boa com criança. Assim também comigo no tratamento, e com outras mulheres que eu ouvi, que tem pessoas que não chegam muito perto, ou não sabem muito como lidar. Então, a gente começou a perceber que, assim, as mudanças no corpo também, para quem está, no caso dela, estava gerando uma vida e eu que estava lutando pela minha vida, então, são coisas que parecem tão quase contraditórias, mas que elas orbitam no mesmo deslocamento do lugar onde você estava, né, para uma outra situação em que muitas vezes eu acho que por conta dessa sociedade que a gente está, a gente fica bombardeado de saber respostas rápido, de ter resoluções rápidas, de ou voltar ao trabalho, ou produzir, enfim. Embora possa parecer estranho, mas eu não considero o livro uma produção nesse lugar que eu estou falando, né? Eu acho que ele é uma criação, que eu acho que a criação ela vai quase numa uma paralela na contramão um pouco assim do que é essa coisa da produção como exigência dos tempos, né? Enfim, alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Eu queria, assim, Karen, eu queria um pouquinho esse lado pessoal, de você poder nos referir. Você tinha essa tendência, dessa vontade de falar do seu mais profundo antes do acometimento dessa situação? Porque eu achei de uma intimidade tão fantástica e tão profunda no sentido de coisas de contradição diante do que eu sinto e diante do que você expõe com uma delicadeza imensa diante de uma turbulência também, né, galopante, imensa, que eu posso estar inferindo, né? Uhum. Então, eu me aguçou essa curiosidade de saber se você já andava por esses meandros. Esse é o meu segundo livro, né? Eu tenho um primeiro livro, mas que ele não é tão íntimo e tão pessoal assim como você está colocando, né, Marília? Mas na companhia que eu trabalho, que é a Companhia do Tijolo, a gente tem desde o nosso primeiro espetáculo, a gente tem um hábito de mesclar o que a gente chama de depoimentos pessoais no meio dos nossos trabalhos, que é uma coisa que a gente já exercita isso como artista, porque é isso, né? Às vezes acontece na vida de todos, de todas nós, coisas tão marcantes, ou desde coisas engraçadas a coisas trágicas, que a gente acha que aquilo é importante de ser dividido, e a gente faz esse exercício nesse grupo que eu faço parte, né? Então, eu acho que em mim já tinha isso como expressão artística, esse mesclar coisas que são minhas, ou que eu ouço, com um texto já pronto, no caso do teatro, né? E aqui, nesse caso, com uma criação também, uma criação que eu estou chamando de autoficcional, mas que também é de coisas que eu ouvi, né? Mas eu acho que isso já tinha, como artista, não que isso seja, como o Edu falou, né? Essa coisa de ser um autobiográfico como um psicodrama, que acho que não é o caso nem da nossa companhia, nem do meu trabalho também como artista. O psicodrama ele tem uma importância muito grande, né, como processos terapêuticos, né, e ouço coisas muito maravilhosas a esse respeito, mas não é exatamente isso que a gente, né, onde a gente flerta, onde eu flerto. Mas eu achava que nesse trabalho tem uma coisa que talvez tenha sido toda essa trajetória que eu passei, que começa a ficar cansativo mentir, sabe? Parece que quando você tem que lutar por algo muito forte, muito objetivo, como a sua vida, você não quer saber muito de meandros no sentido, será que eu vou dizer que isso é meu ou não? Não, você quer falar, sabe? Eu acho que o impulso veio um pouco nesse lugar para esse trabalho. Eu queria dividir e depois eu fui lapidando ali
o que poderia ser mais artístico e menos artístico. Mas eu fico muito feliz com o que você falou, porque a minha preocupação durante a escrita era mostrar contradições. Tem coisas que são mais fortes, tem palavras mais fortes, tem coisas que são mais leves, porque eu acho que a gente é isso mesmo, né? Os impropérios, e os dias que a gente se ama profundamente, acho que isso faz parte da gente, né? Dessa nossa... E durante esse processo também fez parte. Tinha dias, né, que eu estava muito triste ou com muita raiva. Quer dizer, raiva eu nem cheguei a sentir tanto. Eu acho que coloquei mais raiva no livro do que o que eu senti, né, durante o processo. Mas acho que essas emoções todas a minha tentativa era muito isso, de não ser algo que fosse algo mais universal do que pessoal, né? Mas que partisse de algo íntimo, né? De algo que aconteceu, assim. Acho que é mais ou menos por aí. É uma pergunta, eu vou ficar pensando nela, assim, porque ela move, né, Du? A gente que mexe com essa coisa move isso, né? Esse tipo de... mas eu acho que é um pouco por aí, uma vontade de dividir e de não parar de transformar também, né? Quer virar música, vira outra coisa, e aí aos poucos vai saindo da gente, vai também virando outra coisa, né? Porque é curioso isso que você pergunta, porque eu até no começo me falaram, puxa, escreve uma peça, né, de teatro e tal, mas eu achava que eu não ia dar conta de eu estar ali me representando, sabe? Porque acho que aí já é muita coisa, acho que já é muita, nossa, ter que mexer, cavocar muita... Teatro a gente tem a gente se joga de uma maneira que a gente vive aquilo, então eu não sei se eu queria reviver isso dessa maneira, mas eu queria viver, por exemplo, o livro é algo que nem no teatro, né, Edu? A gente faz enquanto a pessoa está lá, né? No livro, não, a gente faz e ele sai da gente, né? Também, cada pessoa lê de um jeito, cada pessoa interpreta de uma maneira, então eu achava que esse tema ele tinha que andar também, sabe? Sem a minha presença também, ou com, mas assim, não que dependesse de mim, né? Única e exclusivamente, assim. O Du teve bem próximo durante esse processo todo também. Eu dei meus escritos para alguns amigos e amigas lerem, né? O Edu foi uma dessas pessoas que eu queria ter esse retorno para saber como é que estava chegando. Então, mandei para o Du, para outros amigos e amigas que escrevem, amigas que passaram pelo que eu passei também. Então, eu fui tentando ver pessoas que pudessem me ajudar com retorno em várias áreas, sabe? Na área artística, na da palavra, e também pessoas que passaram, né, por algo como eu passei ou parecido, assim, né? Posso pegar um gancho disso só que ela falou sobre eu estar próximo por sermos amigos, e ela deu também um texto antes para eu ler, antes de virar livro. Uma coisa que eu sempre fico pensando, e sem colocar juízo de valor nisso, não, mas quando eu li como amigo, é diferente desvincular, né? Por eu conhecê-la e por ser muito próxima e saber do que ela estava passando, né? Então, ao ler esses escritos ou ao ler esse livro, ele vem vinculado com toda a carga emocional, a carga afetiva, a carga de amor, de medo, de alegria, né, de afeto. Mas o que me chama a atenção no livro e em obras de que eu gosto, ou que eu goste, é de que você não precisa ter uma explicação anterior para entrar no universo. Isso que eu acho interessante. Você vai com a sua bagagem de vida, você vai com a sua experiência, você vai com a sua vivência, e aí, ao ler aquilo, se eu pudesse medir de uma maneira muito rápida, talvez um pouco mais direta, se me toca ou não me toca, né? Aquilo, quando eu li, me tocou, tanto que eu fiz virginianicamente, eu fiz um relatório, eu fui contando para ela onde me tocava mais, onde me tocava menos, né? Mas cada um vem com a sua bagagem, né? Somos tantas vidas aqui reunidas e cada um vem trazer a sua história. Eu poderia dizer, sem expor a minha mãe, mas, enfim, ela está aqui num grupo, eu acho que ela não vai se sentir exposta, mas minha mãe teve o câncer de mama e eu era
eu tinha 17 anos. O quanto que isso alterou a minha construção de identidade por ser a minha mãe, por eu ser novo, estou no processo, o quanto que agora, com a idade que eu estou, ler uma amiga falando sobre isso, de acordo com a perspectiva dela, claro, né? O quanto que isso também não me faz remeter a isso, ou quando faz histórias, assim. Isso eu estou falando de uma coisa direta, né? Mas como a Cacá falou, uma amiga falou sobre a gravidez, fez associações com isso. Acho que essa que é a beleza. Cada um vai trazer com a sua potência, o seu olhar, a sua bagagem e o que te toca. Por isso que eu acho que é universal, né? Independente do meu afeto e o quanto eu conheço e compartilho da vivência dela, mas o quanto que aquelas palavras tocariam qualquer pessoa, de qualquer lugar. Até a Cacá pode falar sobre essa experiência de algumas pessoas escrevendo, também contando, né? Do tipo, aquele texto que você me contou que as pessoas escreviam no Instagram e falavam. Eu acho isso lindo. Para mim, como artista, é o que eu acho que a arte deveria e poderia provocar, né? Cada um com a sua bagagem, como mergulha nesse universo que está sendo posto. Só ia fazer esse linkzinho junto. Eu achei muito interessante, Dudu, você colocar isso em cima desse filamento que a gente abordou e que a Karen trouxe um pouco mais de substância para compreender esse momento dela. Porque eu fiquei aqui acompanhando isso e me acompanhando internamente. Porque esse é um exercício tão humano, tão puramente humano, que a gente tende, nos outros momentos, a querer colocar rótulos. Quer dizer, eu não sou suficientemente da área, por exemplo, neste momento artística, então eu não poderia produzir. Ou a minha história vai por outro lado. Quer dizer, essas coisas que vão encapsulando as nossas sensibilidades nos afastam um dos outros. No entanto, este jogo da gente poder estar sentindo junto, mas seguindo a nós próprios, para saber o quanto nós somos perpassados pela presença do outro, eu acho que esse é um jogo tão humano, tão solidário, tão profundo, que eu imagino que seja um pouco o momento que cada um aqui está vivendo disso, né? Se permitindo sentir, segundo a sua própria sensibilidade, o que é estar ao lado, estar totalmente voltado para ouvir o outro, para prezar o outro, para apreciar o outro, como uma companhia ao lado, né? Muito obrigada, viu, gente? Foi muito bom. E isso que vocês falaram, né? Aliás, que o Edu falou que de pessoas que vinham falar no Instagram, porque o livro ele teve uma pré-venda antes, que agora as editoras fazem isso, elas fazem uma pré-venda virtual, e aí as pessoas vão comprando. Então, algumas pessoas me procuravam no Instagram, pessoas que eu não conhecia, né? E vinham falar, ou pessoas que tinham passado pelo que eu passei, ou pessoas que não passaram, não tem nenhuma relação exatamente com isso, mas que falavam, isso aconteceu comigo em outra situação, ou eu me sinto representada por essa sensação, ou por essa ambiência que você coloca em tal lugar, ou uma outra mulher que durante a... Espera aí, eu vou colocar um fone, que tá vazando muito barulho aí? Não? Tá. Ela me ajudou muito, é uma mulher que ela se chama Roberta Pérez, ela é muito incrível, ela é uma menina, assim, menina que eu digo que ela é mais nova que eu. O Instagram dela se chama Vai Por Mim. E eu a conheci, logo que eu soube da doença, eu fui pesquisar, porque por uma característica minha, de querer pesquisar o que saber e tal. E eu cheguei nela, e ela é uma menina, que na época era uma menina, quando passou por isso, e ela é professora de yoga, e ela começou a dar aula de yoga para pacientes oncológicos. Então, de graça, para ajudar na recuperação, para estar perto, conversar e tal. E eu fui em algumas aulas dela aqui em São Paulo, né? Durante o processo. E ela, quando eu mandei o livro para ela foi legal de ter o retorno dela, de falar, tal coisa aconteceu comigo, tal coisa não, tal coisa é assim. Então quer dizer,
porque é isso, essa coisa de se colocar no lugar do outro, a gente não precisa ter passado exatamente pelas coisas para se colocar no lugar do outro, a empatia independe disso, a empatia é a sua relação com a outra pessoa, né? Você não precisa ser igual, aliás, não é essa a questão, né? É uma outra, um outro tipo de abordagem, assim, e tem sido muito legal essas vindas de pessoas que passaram por coisas diferentes ou iguais e que as ambiências vão chegando, né? Eu me perdi, você falou uma outra coisa que daqui a pouco eu lembro aqui, que eu vou me lembrar o que era que eu ia falar. Começou a cair uma chuva grande aqui agora, aí deu uma desestabilizada aqui atrás. Mas é um pouco isso, dessa... se colocar no lugar do outro, né? A gente ouviu um depoimento que eu coloquei no livro, né? Que a gente vai ficando muito próximo ali das enfermeiras, que você está indo lá sempre, né? Um ano e meio nesse lugar. E essa questão de se colocar no lugar da outra pessoa, né? Nossa, teve uma passagem que eu coloquei aqui, que a enfermeira contando, eu nem lembro na realidade por que ela começou a falar isso, o que a gente estava falando, mas que tinha uma senhora que ela falou para a gente que ia lá, que era uma senhora muito rica, inclusive, e o marido dela deixava ela a uma quadra da quimioterapia para que ela fosse caminhando, aí ela fazia quimioterapia, ela saía passando muito mal, andava mais uma quadra sozinha para achar o companheiro dela, porque aí a moça, a senhora um dia conversou com a enfermeira falando que o companheiro dela disse que tinha vergonha de ser visto ao lado dela, porque ela estava careca, ou porque ela estava, eu não sei se ela estava muito inchada ou muito mais magra, que foi o meu caso, eu fiquei muito... Ele tinha vergonha de estar ao lado dela, e aquilo, eu falei, minha nossa senhora, assim, né? E aí isso foi... Muitas mulheres começaram a relatar isso, sabe, durante esse processo. E eu comecei a perceber que isso, dependendo do lugar onde você está, vou dar o meu exemplo, que é o que eu senti, né? Quando meus cabelos caíram e eu fiquei careca, e eu fui encontrando os meus amigos e amigas, era como se não tivesse acontecido nada. E algumas pessoas falam para mim, você está fazendo um personagem? Mas é porque na nossa profissão, né, a gente muda. Então, como a gente está mudando, eu não sentia isso no meu círculo social, alguns olhares ou alguma... Na rua, sim, mas não no meu ambiente afetivo ou no meu ambiente profissional. Mas, para o final, sim, porque aí a gente já vai modificando mais, pelo menos no meu caso, eu fui ficando com uma cara mais de quem estava acontecendo alguma coisa diferente, né? Mas eu comecei a perceber que outras mulheres que estavam lá comigo e que não eram de um ambiente em que as pessoas levavam a coisa mais tranquila, sofriam a mais ainda com a questão da aparência, por exemplo, sabe? Mas que eu volto a dizer que é algo que é uma coisa social, que tem essa coisa da gente, especialmente em cima de nós mulheres, né, de estarmos desta maneira e não dessa. Eu conheci uma moça que eu nem coloquei no livro, mas que ela foi num lugar de uma mulher que ela faz um trabalho social incrível, que ela corta o próprio cabelo da paciente e faz uma peruca com o próprio cabelo. E ela cobra muito pouco, é custo baixíssimo, porque as perucas são caras, é um custo baixíssimo. E eu fui lá, porque eu não sabia se eu ia usar ou se eu não ia usar, eu acabei não usando, mas no começo eu fui. E ela me mostrou uma menina, que era uma menina, tinha uns 20 e poucos anos, com cabelo bem comprido, e ela me contando que ela estava fazendo o tratamento há mais de 2 meses, que ela estava careca, e o marido não sabia que ela estava careca, porque ela colocava a peruca no banho, ela dormia de peruca, e ela entrava no banho, se ele estivesse lá, ela falava para sair, ela não deixou ele ver que ela estava careca, e ele não sabia que ela estava passando por um tratamento, por conta de uma religião específica lá, em que se a mulher tivesse careca, era um pecado a mulher cortar o cabelo.
Então, ela escondia do marido, e isso eu falei, meu Deus, já está passando por uma questão, que é uma violência muito grande com a nossa, né? Uma trajetória de um impacto imenso no emocional, no físico, e ela ainda tinha que lidar com isso, com essa condição, até que ela disse que um dia ela estava na igreja, a cabeleireira me contando tudo isso, nessa determinada religião em que uma mulher falou, você está de peruca? E aí e aí o marido descobriu e ela falou, mas eu fiquei com muita dó, na verdade, dessa moça, e aí eu fui pensando muito sobre isso, e foi uma das coisas desse tema, né, do segundo capítulo, que, puxa vida, por que, né, que ainda tem que ainda passar por esse tipo de coisa, né? E que isso acontece, isso é um exemplo, mas isso acontece com tantas pessoas, homens e mulheres, em tantas situações, né, em que só porque você não se enquadra em algo que foi pré-determinado anteriormente, você ou é rechaçado, ou você tem que inventar, enfim, não ser você para poder caber em algum lugar, né? Eu lembrei disso, essa história, por conta da empatia, né? Muito forte, né? Muito isso me marcou, assim. Eu nem coloquei no livro, mas eu achei muito forte essa história dela, assim. Aí, Posso, Karen, te dizer uma coisa? sim. Karen, eu achei muito lindo tudo isso, sabe? Porque você foi capaz de encontrar um espaço de consciência no meio de todo esse turbilhão esse furacão pelo qual você passou. Você encontrou um local a tua lucidez, na verdade, me chamou a atenção. Em tudo isso que eu vi foi a tua lucidez, que você foi capaz de encontrar um espaço, um lugar de consciência que se sobrepôs a tudo que estava acontecendo com você. E você fez isso de uma maneira não apenas humana, mas com extrema sensibilidade. E como que você expressou isso? Através de um livro de poemas. Arrasou, fechou. Porque para mim é o meu veículo também. Eu estou sendo até parcial agora. Porque é a forma mais maravilhosa de expressão. Porque você está, a partir desse livro, você está compartilhando a tua experiência, a tua humanidade, na qual as pessoas podem se identificar com você e chegar nesse ponto de empatia, sabe? Então, muito obrigada, viu, pelo seu relato. Pretendo ter esse seu livro, porque eu acho que vai ser uma experiência riquíssima. E te agradeço por toda a sensibilidade e por ter sido capaz de transformar essa energia em algo tão, tão, tão grande, tão solidário. Obrigada, Karen. Eu te agradeço. Sueli, né? Sueli, eu não enxergo direito, é Sueli. Eu fico muito feliz, porque é um pouco isso, de essa coisa da transformação, sabe? Eu fiquei refletindo, refleti muito, né, durante esse processo, mas até a questão do se tocar, sabe? Porque a nós mulheres é sempre dito que a gente, agora as coisas estão mudando bastante, mas a gente vem de uma condição aí secular de que a gente não pode se tocar, de que ter uma intimidade com o nosso corpo é pecado, ou sei lá, qualquer dessas coisas. E muitas mulheres não sabem que estão doentes porque elas não se tocam. Elas não têm a intimidade com o corpo. E a gente tem, claro, tem os aparatos do hospital, a mamografia, a ultrassonografia, que são os que determinam se é ou se não é, mas uma grande maioria das mulheres que descobrem, como eu, foi se tocando. E a descoberta a tempo, antes, é um prognóstico de cura muito grande, né? Hoje em dia, acho que já é 90%, a depender do tipo e da condição. Se você descobre no início, você consegue se curar, né? Mas essa coisa da transformação me fez pensar muito sobre isso também, sabe? Que a minha ideia também com o livro era um pouco isso, da gente pensar a relação com a gente, sabe? De se tocar, de se ouvir, de ter uma percepção
Porque é claro que isso, eu estou falando de algo que é perceptível externamente, eu digo, eu toco, eu sinto, é claro que existem outras condições que você não vai sentir, né? Outras doenças ou até outras manifestações do câncer que se dão de outras maneiras que você não sente desse jeito, né? Mas, no caso de nós mulheres, ou de... Enfim, todo mundo, porque homens também podem ter, embora seja bem pequenininha a porcentagem, que é se tocar, né? É se pegar, se sentir, se perceber. E é isso, enfim, que também que vira um alerta para a gente, né? Porque falar do câncer também tem um peso, né? Que durante muito tempo foi falado aquela doença, né? As pessoas falavam aquela doença, ou davam adjetivos e outros termos para não dizer esta palavra. Imagino que sim, porque há algum tempo atrás era praticamente uma sentença de morte, mas não falar das coisas é muito pior, né? A gente, quando fala das coisas ou divide, fica mais fácil da gente lidar, entender que alguém está sentindo o mesmo medo ou a mesma sensação inesperada que eu, ou que alguém passou por isso, te dá uma dica, isso para tudo, né? E o câncer também tem isso, né? Hoje já se fala mais, já tem um movimento até de algumas mulheres que falam para se falar a palavra, sabe? Ele teve um câncer, como ter uma diabetes, ou como ter um infarto, né? Ou como ter uma gripe, ou uma... Eu não estou dizendo, não estou medindo tamanhos, né? Eu estou dizendo nos termos... Porque senão também quem fala não consegue, né? Porque já é tudo tão nebulado, tão difícil, né? Que não poder falar também é complexo. Claro que se a pessoa escolhe não falar, é isso que a gente falou no começo, cada um tem a sua maneira de lidar e entendendo, tem o seu tempo, tem o seu jeito, né? Mas de que é isso, a gente tem que falar e dividir, porque é mais fácil quando a gente divide, né? A gente não se sente só, não se sente sozinha, não se sente perdido, né? Sempre vem alguém que te dá uma direção diferente, né? Uma sacada diferente. Você fala, nossa, é isso, né? Puxa, eu vou pensar por esse lado, nem que seja hoje, amanhã eu penso por outro, né? Mas vai dando essa reflexão. Eu queria só ver se vocês conseguem ver que quem fez os desenhos, que foi essa parceira, a Eva Figueiredo, foi muito legal, porque eu fui escrevendo, ela foi desenhando, então a gente teve um trabalho bem conjunto. E as pessoas da editora, foram 2 mulheres que fizeram a parte editorial e de arte, e ela foi muito sensível. Cadê o meu... Cadê o marca-página? Porque tem um marca-página. É esse? Não. Ixi, cadê meu marca-página? Não está aqui. Porque tem um marca-página do livro que ele é uma... Ela fez vários peitinhos, vários tipos de peito, sabe? Que é um marca-página bem grande e que a ideia delas era abrir o livro e ter vários, mas como tem a orelha, não deu. Mas tem esse marca-página dentro que é super bonito, e os desenhos dela são bem... ela brinca que são bem singelos, assim, bem... que eu falo que às vezes o poema está muito duro, aí vem um desenho dela que dá um alívio, ou o contrário, né? Mas estou tentando achar algum aqui que mostre o que eu estou falando. Por exemplo, esse aqui que eu acho tão bonito, que é um desenho, ele é muito simples, né? São desenhos simples, mas eles têm sempre o tema dos seios, ou de sombra e luz, de tamanhos menores e maiores, que acho que transmitem um pouco da sensação do que é passar por isso, né? Que um dia você está menor, outro dia você está maior, um dia vai mais, outro dia vai menos. E eu queria ler para vocês agora um que já é mais para o final. Esse aqui, vou ler esse antes, que é uma coisa mais ligada à questão da poesia mesmo, e aí depois eu vou ler esse outro que é da parte das transformações também.
Seria essa lida uma questão de poesia? Seria para a letra posta uma questão de troca? Tumor, humor. Tumor, humor. Se a poesia salva, que umedeça minhas entranhas e me inunde na hora H. Essa ela é mais visual, né? Porque tem as letras, o T e o H. E essa final aqui que é assim. Estou viva. Um livro amarelado com marcas de dedos. Um grande colar azul que balança em desejos, uma cobra amarela e azul de lantejoulas reluzentes, uma velha, uma jovem, ciente, de corpo presente. O corpo é presente. Estou viva. Um beiral de casa antiga, platinela na janela, uma praça com crianças, uma vila de pescador. Da jangada, a madeira. Do barco, a carranca. Do leme, o vento. Me esquento, me entendo, não entendo, me honro. A minha mãe, viajo através de ti, minha irmã, avós, tias, primas, minha mana. Agradeço do doce o recheio, da brisa os pelos, da boca o verbo, da nuca o cheiro. Que espanto! Estou viva. Um meio-fio, um fim de tarde. Que espanto é viver. Esse é mais para o final. Tem uma sequência que eu escrevi para Careca, porque tem isso também, você vai descobrindo uma coisa que fica completamente sem pelo, quando você vai tomar banho é muito gostoso, porque o pingo cai, a água, e a gente sente a água de um jeito que não dá para sentir com o cabelo, né? Nem com o cabelo cortadinho. E isso começou a virar uma das delícias desse momento, ficar embaixo d'água, sabe? Sentindo o pingo batendo ali, era muito gostoso. E aí eu escrevi cadê? Uma sequenciazinha, se chama êxtase, né? Êxtase 1. Em minha cabeça, a água se espalha. Batem as gotas escancaradas. Na pele, o pingo basta. Êxtase 2. Careca exposta. Para a água, é caminho aberto, o que importa. Êxtase 3. Sua língua me lambe. Os poros se abrem. É infinito o instante. Êxtase 4. Língua lambe o novo corpo. O mesmo êxtase, agora é outro. E aí vai, tem uma sequenciazinha de êxtases também, de descobrir coisas diferentes do corpo que mesmo dentro de uma coisa muito difícil, a gente, sei lá, tinha esse pequeno prazer da careca, do corpo muito sensível, né? E eu fiz uma lista também, no capítulo 1 tem uma que eu chamo de lista, aí no final do capítulo 1 tem essa lista, no final do capítulo 2 tem essa lista, e no final do 3 também tem uma lista. Eu vou ler essa lista e depois cantar uma outra música, pode ser? E aí, eu nem sei quanto tempo que a gente tem, que eu estou falando, e eu nem sei se eu estou estendendo muito, Marília. Não, fique extremamente à vontade. São 19h38. Normalmente nós vamos assim com o nosso convidado até as 20 horas e tocando, conversando. E a gente ainda tem um pedacinho mais se você nos provocar para atingir alguns pontos interessantes, até da sua própria curiosidade e sensibilidade para isso. Maravilha. Fique à vontade. Aí a lista do capítulo 1 eu vou ticando mesmo como lista, né? Assim, exame, vexame. Aí eu vou ter que fazer um parênteses, porque contar para a mãe está separado da lista. A lista vem e o contar para a mãe está bem destacado, né?
exame, vexame, contar para a mãe, esconder das gentes, remédios, cremes, ombro emprestado, atestado, alimentar a cachorrinha, sozinha, alimentar o gato da amiga, crença antiga, nua, tomar sol na rua, tentar não chorar, ver o mar, chorar. Mãe é aqui na lista de estoa, não à toa. Ela me deu a vida. Mãe é mais, é a minha rima. Porque acho que uma das partes mais difíceis foi falar para minha mãe, né? Minha mãe não mora, minha mãe mora no Mato Grosso do Sul. Então, acho que mais do que tudo foi, me fico até emocionada, foi falar para minha mãe, né? Enfim. Mas as mães são muito mais fortes e elas são muito mais sagazes do que a gente imagina, né? Aí a segunda lista é dos cabelos à peruca, dos conselhos, outros, alguns, melhor não os ter. Da mudança, o espelho, atravessar para olhar. Da pele, o osso. Da expressão, o poço. Afundar é bom. Agigantar-se, imaginar-se, admirar-se, gritar-se, a mim e ao nada. Procurar a beleza no dentro, encontrar a beleza no dentro, procurar a beleza no fora, encontrar a beleza no fora. Do dormir, mais, do sonho a caminho, da intimidade, o silêncio, ora também não seu. E a última lista, eu só coloco assim, lista, viver. Porque acho que foi um pouco esse sentimento. No começo tem tanta coisa, depois parece que você vai falando o que importa é viver. Ou fazer com a vida, enfim, aproveitar o quanto possível, se é possível, mas no final das contas é disso que se trata, né? É de viver. E aí tem essa outra, que é uma outra música que também é um poema. Pedaços seus recriam os meus, pedaços seus recriam os meus, pedaços seus recriam os meus. Revivo em ti, revivo em ti, revivo em ti, revivo em ti. Você é bem pequenininho. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Deixa eu ver se eu... Tem uma coisa que é essa coisa das transformações, né? Que me falaram isso e eu estou começando a sentir também, que é um exercício, né? Porque quando você acaba de sair de uma coisa muito forte, eu comecei a ter um cuidado com tudo, né? Com a alimentação muito, muito regradinha. Eu fui bem Caxias nesse aspecto, né? E trouxe isso para a minha vida, mas a gente é danado, né? Conforme a gente vai se distanciando de uma circunstância, a gente começa a ter que ficar atenta de novo para não um descuidado que você sabe que te faz bem, sabe?
comer tal coisa te faz muito bem, por que quando a gente vai passando o tempo, né, da dor, de alguma coisa, a gente vai começando a cair nas coisas de novo? Acho que isso é do ser humano, é da gente, né? Então, eu estou numa fase assim agora, que eu fico falando, olha, que danado, eu já estou querendo não dormir. Se eu sei que dormir vai me fazer bem, vai me deixar com mais saúde, com mais imunidade. Olha, eu já estou querendo tal... Então, a gente tem que ficar... Começa a perceber esse comportamento, né? Acho que isso é bem... de todo mundo, eu acho, né? Quando você vai se distanciando da situação, a coisa vai você vai também relaxando um pouco, né? E não que tem que ser tenso, não é isso, mas a gente vai esquecendo um pouco, né? Tem a abertura do terceiro, eu vou ler essa, que eu acho que vai dar o tempo, que aí para a gente, né, continuar a outra parte também, que ela é uma sequência maior assim, mas vamos lá. O eu ontem e o eu futuro dão as mãos. É hora de ninar a mulher que me habita, é hora de ninar o homem que me habita, duas moradas distintas que agora vão morrer. É hora de morrer, fazer as pazes com o que há de melhor e com o que há de pior em mim. Renovar cada célula e esperar ativamente o que está chegando. Esse novo corpo raiz, nuvem, cabeça, pés de fogo e toda a água que houver no mundo para lavar o que ficar. O eu ontem, eu futuro estão aqui e estão partindo. O que vive é o que é para viver. É preciso morrer um pouco para não morrer de vez. Afagar a minha terra, me preparar enquanto ando, porque nada para. Nunca para o mundo de dentro e o de fora. Fluxos são o mesmo, distintos e não menos desiguais. A mãe de dentro que não a minha mãe, o pai de dentro que não o meu pai, o amante que não o meu amante, a amanta que não a minha amanta, o filho que não meu filho, a filha que não minha filha. É hora de todos nós comermos da árvore, da imprópria e sábia, permitir-nos todos que me habitam nascer novamente, de comermos do fruto indigesto. Aqui estou eu, que estou passando e que já não mais estou. O que eu tenho são pés doídos, pálpebras grandes e faro de loba. À distância, eu cheiro o mundo com seus odores podres, nauseantes, que invadem cada pedaço de mim e que ponho todos para fora do meu mundo, transmutado em líquidos meus e não meus. Tudo é transformação. O que foi nunca esteve. O que não aparece não precisa estar. Que fique o mais tenro, o mais louco, o mais lúcido. Que seja gozo generoso, que língua, que saliva, muita saliva para brincar. Todos nós girando na noite eterna, eu, a mãe de mim, o pai, a amante, a amanta, filho, filha, espiral do ir e do vir. A água doce me preparou, a água salgada me preparou, a lua cheia me preparou, o pôr do sol me preparou, o solstício de primavera me preparou, a mata me preparou. É chegada a hora larvária. Meu corpo já não é meu. A mulher que me habita é outra. Meu corpo já não é meu. A mulher que aqui está não mais está. É passagem, é caminho, o corpo agora é caminho. Nunca esteve, já está. Com a força dos ontens, mãos dadas com tempos de guerra, gruta, que é da mesma maneira trincheira e sonho. De mãos dadas com um cordão umbilical cortado, sou parteira e feto e faro. Loba a deglutir o inimigo, vomitá-lo e comê-lo. O corpo agora é caminho. Nada fica, tudo vai. Tudo por mãos passam, pela pele passa, pelos olhos passam, pelas veias passam, e é sangue, cada vez menos meu e mais meu. É chegada a hora larvária. Acho que é isso. Parabéns, Karen, pela sua coragem e pela forma como você está transmutando, como você transmutou até agora. Parabéns. Muito bonito.
linda a sua história. Obrigada. Cara, eu achei de uma propriedade tão singular, quando você mencionou lá atrás, e agora nós voltamos a esse o estado larvário. Que coisa mais pertinente, assim, eu nunca tinha feito essa... Tão simples, né? Tá o dia inteiro e a amostra para a gente comparar, né, o que é esse estado larvário. Sobretudo nós mulheres, né? Isso acontece ininterruptamente conosco, né? Eu achei muito pertinente, né, a gente poder nos comparar a isso, ao grande voo de uma borboleta e esse processo todo, né, de você poder se transformar. Que é muito o que passa por mim, acompanhando todo o seu depoimento e toda a sua criação. E a outra coisa que eu gostei de uma pertinência muito grande e que eu trago para mim, enquanto cidadã, para viver assim, o que eu produzo e o que eu crio. Tem uma dimensão tão incrivelmente mais elevada, não pelo desdém da outra, mas é aquilo que sai do meu cerne, é aquilo que sai do meu desejo, é aquilo que sai do meu pensar, do meu sentir, que é o que eu crio. E é com a nossa criação de cada um de nós é que a gente pode, né, contaminar esse mundo, pode contagiar esse mundo e fazer uma diferença. São coisas... Adorei essas propriedades que você tocou aí nesse processo todo. Muito interessante. Eu acho que tem coisas que as pessoas estão colocando. A Carmen, aqui no chat, eu vou tentar ler para você, porque eu acho que a Carmen já tinha feito uma observação anterior. Sim, a Carmen, que está conosco aí, disse que música linda, logo no princípio. Letra incrível. A Rosa colocou para emocionante demais. Solange, tão emocionante e profundo. Novamente a Carmen, que agora eu voltei ali com os olhos e vi. Trabalho interior lindo que se exteriorizou de uma forma linda. Nossa, Marília, é isso que você falou, porque a criação, ela não é propriedade de quem é artista. Criar é do ser humano. Então, né, a criação, ela não é do artista, né? Ela é de todo mundo cria, né? Eu acho que isso é a coisa mais sublime que a gente ignora, né? Parece que a gente não percebe isso. Que esse é o nosso poder, o poder de cada um de nós com a nossa característica, e a gente não percebe isso. E nós vamos, talvez até por esse lado que você também mencionou, da questão da exigência social, sobretudo para nós mulheres, nós vamos para a produção, nós vamos para o fazer, nós vamos para a nossa dívida, quer dizer, eu não estou conseguindo, eu não estou não podendo, eu não chego lá. Isso é criação também, eu estou criando toda uma forma de eu me auto-punir por essas condições também, né? Sim. E a criação é um ato tão liberto, tão incrível, tão maravilhoso. Muito interessante isso. Tem uma coisa do estado larvário, né, que parece que porque é uma força danada que aquele bichinho faz ali dentro, né, para se transformar, né? Às vezes a gente acha que a borboleta é uma coisa romântica, mas o bichinho tá ali, que ele vira líquido e depois ele vai se formando, né? No primeiro ele é praticamente líquido, e aí ele vai até, imagina, romper é muita força que se faz ali, e é delicado, é uma mistura muito forte, né, de elementos ali nisso, né? A gente observa um trabalho solitário, mas é de uma convicção tão grande, né? Nossa, sim.
de uma entrega mesmo, tá ali dentro e eu vou produzir outra coisa e eu vou me transformar. Quer dizer, essa é a consequência daquele primeiro estado em que se encontra. Eu acho incrível isso. Eu adorei essa sua colocação. Me inscrevi. Pessoal, se quiserem trocar, está aberto para nós. Silêncio. Então eu já vou. Eu estou muito falante aqui, né? Porque, aproveitando. Você tocou numa frase, bom, você óbvio que você não conhece o trabalho que nós vamos conduzindo, por simples, livre e espontânea vontade. É um grupo restrito, mas que se reúne praticamente todos os dias. Tem um trabalho profundo que a gente se dedica e isso foi trazido por nós lá nos idos de 1990, por uma pessoa que chegou aqui no Brasil e teve um grande grau de penetração com os estudos muito pessoais de que você possa conhecer-se mais profundamente. E eu tenho a impressão que a maioria das pessoas que estão presentes aqui são pessoas que vêm dessa experiência de contato com a Zulma Reio, que hoje em dia realiza um grande sonho do qual a gente também participou. Hoje ela tem uma escola de consciência montada na Espanha, em Maiorca, e produzindo cursos com pessoas latino-americanas, com grupos outros estrangeiros e outros tipos, figurantemente mais pela questão da fala, né? Então esses segmentos todos em cima da fala. E nós temos um grande grupo de pessoas nossos aqui, brasileiros e sul-americanos, que estiveram recentemente no primeiro módulo de trabalho. E a gente aprende exatamente o que é isso, a questão da expansão da nossa consciência, para nos tornarmos muito mais solidários uns aos outros e muito mais atentos às nossas reais necessidades. Por isso que para mim foi uma pertinência incrível a maneira com que eu pude refletir a questão da produção e da criação, né? Essa tônica completamente diferente. E você teve uma frase, que foi logo do seu primeiro poema que você trouxe, que diz muito, e é um estímulo para a gente, porque olhar-se e se defrontar com as nossas limitações, com as nossas hesitações, com as nossas dificuldades, é algo que pode estancar a nossa vida, é algo que nos deixa absolutamente temerários de poder encarar isso, né? Mais fácil é a gente jogar a poeira para baixo do tapete, disfarçar, mas isso nos traz tanta insatisfação por diversas maneiras que a gente nem às vezes nem se consegue descobrir dentro disso. E aquela frase que você falou, eu achei de uma pertinência para um trabalho, para um estímulo de trabalho que a gente faz, que é observarmos constantemente, nos mínimos detalhes, diariamente no que fazemos. Aliás, nós estamos dentro desse exercício, neste espaço de tempo, porque nós temos um encontro mensal que nós fazemos e o nosso próximo encontro será no próximo domingo. Então a gente se prepara com exercícios e nos organizamos dessa forma. A frase que eu estou me referindo é: limpe um pouco a poeira na carta de navegação. Esse rumo que é dado a cada um de nós, com tantas diferenças,
é o que nós temos que cuidar, né? E separar a poeira que vai sendo dia a dia colocada em cima daquilo que teu coração palpita, e foi outra grande colocação sua num dos poemas, é não perca a pulsação, quer dizer, que a gente nunca se perca dessa nossa pulsação interior, que é o que nos comanda para o rumo da evolução, da expansão, né? Muito, 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 muito bom. A sua produção foi tudo aquilo que você foi, tão verdadeiro, muito incrível. Fico muito feliz, que bom estar podendo dividir, porque me ajuda também a entender as coisas porque é isso, né? Não é fácil, não tem todo um processo que é muito turbulento, né? E poder dividir também, estar aqui hoje falando com vocês e ter esse retorno e essa primeira música que tem essas frases é uma música que eu fiz em parceria com o William, né? Que ele que musicou. Essas frases, especificamente, não estão no livro, elas foram criadas para a música, mas elas estão, de alguma maneira, aí, né, no livro também. E porque é isso, é o tempo inteiro, né? A gente tem que estar limpando a carta de navegação, né? É uma é diário, né? É Diário, diário. diário. E acho que tem isso, acho que você que falou, porque tem horas que a gente não consegue. E se culpar também tem que achar esse lugar, é uma coisa fina, né? Como às vezes também passar. Hoje eu lembrei de uma frase estava conversando com uma outra psicanalista, que eu tive uma diretora de teatro que ela estava falando isso para os personagens, mas que serve tanto, acho que para a gente, para a vida, que ela está falando dos personagens, que alguns passam pelas fases, ciclos das estações. Então, para a gente olhar, esse personagem, ele está numa fase outonal, ele está em transformação, ele está caindo as folhas. Então, ele tem um aspecto. O personagem, ele está no verão, ele é o verão, então ele vai se comportar de uma outra maneira. O personagem, ele está no inverno, ele tá mais enclausurado, ele está mais hibernando para se e isso que ela falou, eu estava conversando hoje com essa psicanalista, eu acho que é tão para a nossa vida diária, que acho que a gente tem momentos que a gente está mesmo no outono, mas que a gente não quer, a gente quer sempre ser o verão, né? A gente quer estar no verão o tempo inteiro, ou na primavera, mas tem horas que a gente é o outono, e às vezes é difícil de aceitar o inverno, né? De estar mais para dentro, de estar. E a gente tem que estar o tempo inteiro, talvez, entendendo. Eu falo isso para mim também, estou falando isso para eu mesma ouvir aqui também, né? Que essa, se a gente conseguir entender o que a gente está ecoando ali, a gente consegue dar essa rota, né? Essa navegação para chegar onde é. Não adianta querer já estar na praia e, né, se está em algum lugar ali no outono, sabe? Isso que você falou agora me lembrou disso, essas estações que a gente tem também, né? Que não só do personagem, né, no teatro, mas nossa, também a gente tem épocas que a gente está, né, assim, mais outono, mais inverno, mais primavera. Essa é a beleza do cuidar-se, né? Porque é o se conhecer, o se perceber. Só através da nossa sensibilidade mesmo, né? Sim. Vou falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho, Kari. E a minha fala vai cair principalmente num ato de extremo agradecimento, de extrema alegria de ter podido escutar você, né? Porque durante toda a sua fala, eu fui lá para trás. Eu fui lá para os meus 20 e poucos anos atrás, quando também passei pela mesma experiência que você mais recentemente passou. E o interessante é que eu revivi exatamente tudo isso que você falou, eu passei por tudo isso, por todas essas fases todas que você comentou, né?
até na questão do cabelo, foi tudo muito parecido com a experiência que você também viveu, né? De uma hora para outra eu me vi careca, de uma hora para outra eu me vi de uma outra forma, me apresentando para a sociedade de uma outra forma, mas que em nenhum momento eu me senti retraída, não existia esse sentimento para dentro de mim, né? Óbvio que eu tive um apoio fundamental e da minha família e por isso também das pessoas onde eu trabalhava, porque eu não parei de trabalhar um minuto. Eu sou professora universitária e professora também de colégio de estado, e eu não fiz questão de não parar enquanto durou meus 5 anos de tratamento, né? E nem entre as tomadas, né, que fazia, eu parava. Eu simplesmente buscava mudar o meu planejamento de escola para que eu pudesse não estar dentro de sala de aula com alunos. E isso foi até favorável por causa da minha profissão. Sou professora de educação física, então eu podia planejar aulas teóricas e aulas práticas. E nas aulas práticas, lógico que eu estava na minha sala de aula, que era o céu aberto, então isso não havia tanta questão da contaminação. Então eu procurava fazer isso, mas o que me fez refletir muito, muito, muito nessa sua fala foi uma sensação de ter entendido hoje o que isso representou para as pessoas que viviam ao meu lado. Eu acho que a ficha maior minha caiu exatamente com essa sua colocação. Porque eu percebi, principalmente dos lugares onde eu trabalhava, um olhar para mim muito diferenciado. Eu parecia para eles um ser que não existia. Quer dizer, como é que ela está com câncer, ela está careca, ela está fazendo um monte de tratamento, como é que ela está assim, desse jeito, né? Porque eu não tive momentos de depressão, eu não tive momentos de cair, muito pelo contrário. E a gente tem um tema na educação física que diz assim: o corpo fala. Então, a gente trabalha muito com essa questão dentro da educação física, né? Da gente olhar para o corpo do nosso aluno, porque esse corpo nos fala. Mas eu percebi que nesse tempo todo, o meu corpo falou uma coisa, mas eu estava vivendo outra, completamente diferente. O meu corpo podia estar debilitado, eu podia estar numa situação mais assim, mas eu estava aberta para o mundo. E aí, por isso é que agora eu entendi por que as pessoas olhavam para mim como uma pessoa assim, é louca, não existe uma coisa dessa. Mas e foi muito, muito gratificante. Obrigada, viu? Muito obrigada por você permitir esse meu mergulho numa fase que eu não vou dizer que foi difícil, não. Foi uma fase que eu tinha que viver. Foi me dado isso, eu abri meus braços, recebi, abracei, vivi, passei e hoje eu estou aqui. Obrigada. Nossa, eu que agradeço te ouvir, assim, obrigada por partilhar, obrigada mesmo. E é isso, as pessoas não entendem, né, se você está fazendo, como é que você pode estar em ação, se você consegue, né, com uma aparência ou numa situação que você deveria estar, talvez de outra maneira, o esperado, né? E não seria muita ousadia da minha parte dizer para você que eu passei momentos muito engraçados, mas muito engraçados. E essa pessoa aqui, ó, não largou do meu pé um minuto. Ela viveu tudo comigo o tempo todo. E aí o que eu vou falar, eu vou dar só um exemplo de um momento hilariante que nós passamos. Eu tinha que ir para o Hospital do Câncer para fazer antes de tomar a químio, para fazer os exames, né? Então, quando chegava no Hospital do Câncer, imagina, né? Aquela multidão de gente.
Aí ela falava para mim, faz o que você tem que fazer no balcão, mas vamos nos distanciar. Então, a gente procurava distanciar das pessoas, né? Só que enquanto eu ia no balcão para entregar o nome, fazer a ficha de novo, aquelas coisas todas, né? Aí chegou uma pessoa e falou para mim assim, eu estava careca já, né? Mas ela falou assim para mim assim, olha, não fica triste não, viu? Não fica triste, porque tudo vai passar. A minha filha também agora está recuperada, está no tratamento final, ela também perdeu o cabelo, mas precisa de ver que coisa linda que ela está hoje. Agora o cabelo dela voltou a crescer, está maravilhoso, mudou, mas ela está linda, maravilhosa. E eu olhando aquilo, eu não tinha falado nada com ela começou a falar com as pessoas que querem falar, sabe? E eu Uhum. escutei tudo aquilo, não sei o que, tá. Fiz a papelada, voltei para Marília, sentamos num lugarzinho assim afastado. De repente aparece a filha dela do lado dela. Cara, o cabelo da menina parecia uma coisa horrorosa, um negócio que virava assim, que saía, sabe aqueles cabelos que estavam crescendo sem ordem, sem nada, tudo atrapalhado, uma coisa. E você vê o que é o ser humano, né? Para a Sim, mãe, a filha precisava ter cabelo. Então não sim, importa que tipo de cabelo eu estava nascendo, de que foi realmente ele nasce diferente. Eu não sei se o seu sim. nasceu diferente. Os primeiros dias, sim, né? Não, mas ele é diferente do cabelo que eu tinha. Não, não é nem para mal, nem para menos, nem nada, mas é É. diferente. É uma coisa diferente. Mas eu olhei para a cara, que eu já tinha contado para Marília, o que a mulher falou para mim. Eu olhei para ela, comecei a dar risada, porque era uma coisa horrorosa aquilo. Então, os momentos hilariantes que eu vivia foram muito maiores do que os momentos que eu pudesse ter uma tristeza, Uhum. qualquer coisa. E a maior dificuldade que você teve foi a minha também. O contar para os meus pais. Foi a mesma dificuldade a minha. É. Coisas muito, muito, muito parecidas, né? Sim, sim, super. Tem essa passagem que eu estava no hospital também, e eu fiquei muito magrinha, careca, eu já estava sem pelo, e estava muito frio, então eu andava com um casaco, eu estava realmente bem andrógena, assim, né? Para os padrões do que é ser mulher, né? Entre milhões de aspas, né? Essa performance de ser mulher, né? Eu estava bem distante do esperado. E eu lembro que isso eu coloquei no livro, porque eu estava abaixada, amarrando o cadarço, chegou um senhor, para mim também, eu estava no Hospital do Câncer, e aí ele falou, o senhor está indo fazer o exame de próstata? Aí eu levantei assim, olhei para ele, ele falou, ai, desculpa, o senhor é mulher. E ele não sabia como se referir a mim, pela minha aparência. E eu achei isso muito curioso, porque é uma coisa tão, que se fala tanto hoje em dia, né, sobre as questões da performance, da aparência ou do gênero. E eu vivi isso aqui, né, minimamente, mas de uma pessoa me olhar e não me identificar com nada, né? Ele ficou completamente perdido. O senhor é mulher. Ah, e aí ele saiu andando assim. Eu comecei a rir, eu falei, tá, ok, vamos lá. Mas é isso, né? Obrigada por dividir. Muito bom. Então, Karen, acho que nós vamos nos aprontando para nos despedirmos dessa oportunidade de tê-la conosco. Fiquem à vontade se ainda quiserem interromper, nós ainda temos alguns minutos. Mas eu vou aproveitar a presença de todos ainda para dizer a vocês que na próxima semana, nesse mesmo horário, nós vamos receber conosco Karina Vitor, que é uma nutricionista com uma experiência muito interessante também. E o tema dela será nutrição do corpo e da alma e o resgate da força interior. Então, estão todos convidados para estarem conosco na próxima semana também. Ok?
E começo me dirigindo primeiro a Karen e agradecer muitíssimo pela oportunidade de troca de experiência, dessa escuta, dessa sensibilidade que percorreu a todos nós aí, nos banhando o tempo todo. Muito obrigada por sua presença e pelo que você nos pôde oferecer. Muito obrigada por compartilhar com todos vocês esses momentos. E o nosso agradecimento a cada uma pela presença. E o convite fica para a próxima semana. Boa noite para todos. Obrigada. Obrigada, Karen. Karen. Boa noite. Muito bom. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Grande abraço Obrigada. a todos. Boa noite. Prazer em conhecê-lo. Prazer. Mais um pouquinho.